título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. Todos temos uma multidão. Pode ser sua multidão no seu trabalho, ou sua multidão no seu bairro, ou sua multidão na escola, ou talvez pessoas da sua família são sua multidão, mas todos temos essa pequena multidão. E muitas vezes, quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir com você. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão de não seguir a multidão ou de deixar a multidão para trás. Uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, eu acho que se você tem um negócio ou um ministério, você vai entender isso, é chegar a um certo ponto de crescimento e aquelas pessoas que te ajudaram aqui a chegar até aqui podem não estar aqui. Cara, isso é tão doloroso, ter que deixar essas pessoas para trás. Tão doloroso. E uma das coisas mais difíceis para mim foi ter que deixar ir embora pessoas que me ajudaram no começo, mas que não podiam mais. Elas não tinham mais a capacidade para me levar onde Deus queria que eu fosse. Em todos os meus anos no ministério, só houve uma pessoa que veio até a mim e disse... Ela estava no comando de um departamento que tinha cerca de 10 pessoas quando começamos e agora eram 50. E ela disse, quer saber? Isto está além da minha capacidade. Não consigo fazê-lo direito. Eu adoraria ficar no ministério, mas não estou mais qualificada para administrar esse departamento. Eu tive muito respeito por esta pessoa, porque a maioria das pessoas não fariam isso, elas continuariam tentando fazer algo que não estavam qualificadas para fazer. E isto nos atrasaria, não poderíamos continuar. Deixe-me dizer, é importante saber o que você consegue fazer, mas às vezes é ainda mais importante saber o que não consegue. Você reparou que aqui hoje eu não fazia parte da equipe de louvor? Você viu que ninguém me chamou para cantar? Mas eu tentei aprender a tocar violão e meus dedos são muito curtos. São fofos, mas são curtos. Eu não podia tocar e não só isso, eu tomei bomba em música na escola. Então por que tentar fazer isso? Então, você cresce espiritualmente. Seu negócio cresce, seu ministério cresce em níveis. Quantos estão entendendo? Você cresce por um tempo, chega a um ponto de parada e quando está nesse ponto, às vezes você pensa, bem, Deus, eu não entendo, qual é o problema, o que é de errado, o que é de errado? Bem, às vezes Deus está tentando lidar com você sobre algo que precisa mudar, que precisa ir embora, e até que você o deixe fazer as coisas do jeito dele, até que o deixe ir pelo caminho dele, você ficará onde está. Por quê? Porque Deus não vai mudar de ideia. Não posso dizer se você gosta disso ou não, mas eu vou continuar assim mesmo. Sabia que Jesus muitas vezes levava Pedro, Tiago e João com ele para lugares onde ele não levava os outros? Veja, ele sabia qual a parte da multidão levar e qual deixar para trás, mesmo em certos eventos. E uma das razões dele fazer isso pode ter sido porque os estava treinando para o que fariam no futuro, mas parte disso pode ter sido porque algumas das coisas que ele estava fazendo, como quando entrou para ressuscitar uma menina morta ou curar os doentes, ele precisava estar cercado de pessoas de fé. Você não pode se cercar de um monte de pessoas que são cheias de incredulidade, que nunca chegam onde você quer ir porque elas te puxam para baixo, te desencorajam. E você precisa de pessoas para encorajá-lo. Alguém que
Pense que talvez eu esteja certo e Deus está falando com você aqui hoje, que talvez, apenas talvez, um dos seus maiores problemas seja com quem você anda. Bem, deixe-me ver onde você está. Tudo bem, que bom. Isso é bom, cerca de 75% da multidão. Eu tenho que dizer, estou impressionado, eu devo ter ouvido de Deus. Mateus 17. Depois de 6 dias, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e então eles subiram sozinhos para um alto monte. Lembre-se, ele levou esses 3 homens e deixou os outros, eu acho que no pé do monte. Você conseguiria ficar de fora e ter uma boa atitude? Cara... E lá ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uau! De repente apareceu diante deles Moisés e Elias e ficaram ali, conversando com Jesus. E Pedro, pobrezinho, eu não sei, Pedro é o meu favorito porque eu sou muito parecida com ele. E então, Pedro disse, aliás, eu posso imaginar Pedro tão animado. Oh, Senhor, é muito bom que estejamos aqui. Ah, olha, Senhor, eu vou construir 3 abrigos, um para você, um para Moisés, um para Elias, e eu não sei o que ele pensou, sabe? Que poderia colocar uma cabaninha e eles iriam ficar lá. Isso não é uma coisa estranha? Eu vou construir essas cabaninhas. E então Jesus lhes disse, quando estavam descendo a montanha, agora vejam isso, ele disse, não contem a ninguém. Ah, meu Deus. Sabe o quão difícil deve ter sido para eles voltar aos outros discípulos e não falar nada? Pessoal, vocês não acreditariam no que acabamos de ver. Ah, meu Deus. Vou te contar um ministério pelo qual ninguém ora. O ministério da obscuridade. O que você quer dizer com isso? É onde você fica escondido. Onde é testado para ver se você vai ser fiel. Mas os anos escondidos em sua vida são o berço da grandeza. Você me ouviu? Sabe onde eu ganhei o direito de subir aqui hoje? Naqueles 5 anos em que dei estudos bíblicos em casa e nos 5 anos em que eu trabalhei para outra pessoa. E nos 10 anos em que corri feito louca e ensinei naquelas pequenas minúsculas reuniões. Eu fui fiel, tive necessidades financeiras, trabalhei até pensar. Eu nem sei, Dave e eu conversamos, e eu nem sei como trabalhamos tão duro quanto trabalhamos e sobrevivemos. Eu não tinha uma arena cheia de pessoas batendo palmas quando eu me levantava. Veja, sempre queremos ser aqueles que as pessoas aplaudem, mas e se você nunca for aplaudido? Você será fiel onde quer que Deus te coloque? Seja grande ou pequeno, visível ou invisível? Nós temos um problema em nossa sociedade. Nós queremos contar tudo. Quantos seguidores você tem no seu Facebook? Eu amo essa aqui. Eu tenho 3.000 amigos no meu Facebook. Bem, se essa é a sua definição de amigo, acorda. Você nem deveria chamá-los assim. Cara, você tem que ter muito cuidado com o Facebook e todas estas coisas, porque tem muito lixo que as pessoas colocam ali, sabe? E as pessoas falam de coisas que elas não têm nenhuma ideia a respeito. Elas fofocam, contam as coisas e espalham rumores e... Posso te pedir uma coisa? Não acredite em tudo aquilo que você vê lá.
Eu não sei, faz uns 4 anos, alguém pôs lá que eu tinha morrido. E nós recebemos um monte de ligações, pessoas chorando, Joyce morreu. E eu tive que entrar no Facebook e dizer, adivinha só. Eu não morri. E veja, são coisas estúpidas. E posso te dizer, olhe para mim, não temos tempo para besteiras. Você simplesmente não tem tempo para essas bobagens. Quero dizer, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas cada dia nos aproximamos mais desse dia. E você simplesmente não tem tempo para coisas estúpidas, fofocas, críticas, pessoas contando histórias ou calúnias, resmungonas, reclamadoras. Ninguém quer o ministério onde ninguém sabe o seu nome, não tem aplausos quando termina o seu trabalho e você não está na plataforma sob as luzes brilhantes e provavelmente não percebe o quão importante é a sua parte. Porque em nossa cultura nós nos tornamos obcecados com o tamanho. Você sabia que a maioria das igrejas, toda a igreja pequena na América do Norte, tem talvez no mínimo 100, 150, 200 pessoas congregando? Quantas filiais você tem? Nossa igreja é uma das 10 igrejas que mais crescem na América. Bem, talvez você deveria ouvir o que Jesus disse aos discípulos, não contem a ninguém. Me desculpe, mas tem coisas que a gente tem que ficar de boca fechada. Honestamente, eu não sei quantas pessoas nós temos no Facebook. Eu não sei, eu não quero que me digam, porque haveria apenas um dos dois resultados. Eu ficaria inchada de orgulho ou ficaria desapontada e desanimada. E não preciso de nenhum dos dois. Eu só preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso ficar por aí contando tudo que acontece comigo. Alguém está me ouvindo? Por que nós ficamos mais impressionados com uma igreja que tem 1000? Deveríamos ficar mais impressionados com um pastor que tem sido fiel a umas 100 pessoas por 20 anos e bem no meio do nada. Essas são as pessoas que provavelmente Deus considera grandes. Hebreus capítulo 11 é muito bom. A Bíblia menciona várias pessoas pelo nome. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e outros. Mas tem também outro grupo especial de pessoas. Seus nomes não são falados. O nome delas nem sequer está lá. Mas ouça o que Deus disse sobre elas. Mulheres receberam de volta seus maridos ressuscitados, outros foram torturados, recusando-se a serem libertos para que pudessem receber uma ressurreição ainda melhor. Alguns enfrentaram vaias e açoitamentos, correntes e prisões, foram mortos por apedrejamento, foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada, andavam vestidos de pele de carneiro e cabra, destituídos, perseguidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Este grupo aqui era mais importante do que o grupo que ele nomeou. Então, se o seu nome nunca receber muita atenção, sabe, eu amo falar sobre o que eu chamo de os anos silenciosos. E qualquer um que tenha algum poder em sua vida ou carregue qualquer unção na sua vida já passou por esses anos. Pessoas que não passaram por nada e que são jovens e alguém as coloca em uma plataforma e de repente elas se tornam o nome mais quente da cidade. A maioria delas não dura muito tempo ou elas se metem em problemas morais.
Não fique impressionado com o dom de alguém. Qualquer um pode ter dons, mas nem todo mundo tem o poder de carregá-los de onde começaram para onde Deus quer que estejam. Nós precisamos ser inspetores de frutos. Quero que entenda isso. Jesus foi circuncidado quando tinha 8 anos de idade. Quando ele tinha 40 dias de vida, isto é, 1 mês e 10 dias, ele foi levado para os ritos da purificação que eram exigidos para as crianças. Você não ouviu nenhuma outra coisa sobre Jesus até que ele chegou aos 12 anos. Então, de 1 mês e 10 dias aos 12 anos, a única coisa que a Bíblia diz sobre ele é que ele cresceu. Eu não sei se mais alguém aqui consegue sentir isso, mas eu posso sentir a dor disso. Escondido, ninguém batendo palmas para ele, sem aplausos. 12 anos de idade, eles foram a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todos os anos, e Jesus, ansioso para cuidar dos negócios do Pai, ficou lá em Jerusalém no templo. Seus pais achavam que eles estavam com eles ao voltarem para casa, e no meio da caravana descobriram que ele não estava ali e voltaram e o encontraram. Filho, por que você nos tratou desta maneira? Bem, vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Aparentemente não, porque o levaram para casa. Ele tinha um lado humano, mas estava indo um pouco à frente de si mesmo? Suponho que você nunca faça isso. Ok. Agora ele tinha 12 anos de idade, entenda isso. Não ouvimos mais nenhuma palavra sobre Jesus até ele chegar aos 30. E tudo que a Bíblia diz é: ele cresceu. A mesma coisa com João Batista. Ele estava no deserto, todos achavam que ele era doido. Eles andavam por aí, com roupas de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, gritando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E a única coisa que a Bíblia fala dele enquanto estava lá, ele cresceu. Sabe, nesses 5 anos em que eu fiz aqueles estudos bíblicos, eu cresci. Alguém aqui está me ouvindo? Naqueles 5 anos em que eu trabalhei naquela igreja e aprendi a ficar debaixo de autoridade e manter a minha boca fechada sobre as coisas que eu não gostava, eu cresci. E nesses 10 anos eu corria com aquela nossa van de pneus carecas, com as rodas enferrujadas. Oh, nós éramos um caso sério. Dave cuidava de todos os recursos, chamávamos de fitas naquela época. Aquelas fitas cassete. E ele carregava tudo para dentro, arrumava, vendia, organizava, guardava de novo. Eu fazia toda a pregação e todo o ministério. Nós tínhamos um rapaz que era o líder de louvor, e ele cantava, tocava violão, tocava piano e tocava bateria eletrônica com o pé. Essa era a nossa equipe de louvor. Mas quer saber, eu tenho um testemunho que é: eu ainda estou aqui. E para muitos 1 minuto é tão doloroso. Eu estava no salão na semana passada fazendo minhas unhas. Você tinha que se registrar no computador quando eu entrava. E ali havia uma senhora que me reconheceu da TV, então conversamos um pouco e enquanto ela fazia o check-out eu fazia as minhas unhas. E então eu estava sentada perto da máquina do caixa e eles a confundiram e o moço disse: seu nome é Joyce Maia, certo? E ela disse: não, mas eu gostaria que fosse. Na mesma hora eu disse para ela: com certeza você não gostaria. Pare de querer o que outras pessoas têm se você não quer fazer o que fizeram para tê-lo. Vamos lá. Todo mundo tem os seus anos de silêncio. Moisés no deserto, 40 anos. Vamos, veja isso, 40 anos. Ele começou
resolvendo as coisas com suas próprias mãos e matou um egípcio. Então ele pensou que tinha sido pego e ele fugiu, provando que ainda não estava pronto. Depois de 40 anos no deserto, ele disse: ó Deus, você escolheu o cara errado. José ficou na prisão 13 anos por algo que ele não fez. Qualquer um que vale a pena hoje, qualquer um que tem algo a dizer que realmente impactará a sua vida, passou por algo assim. Então, se você está passando por algo agora, não odeie, não despreze, abrace isso. Diga a Deus: faça o que você quiser fazer na minha vida, e se precisar, me amarre no altar para que eu não possa fugir. Porque eu quero a tua vontade na minha vida, Deus. Eu quero ser tudo o que você quer que eu seja. Eu quero fazer tudo o que você quer que eu faça. Agora, eu adoraria ter muito mais tempo, mas eu não tenho. Mas há algo importante que temos que fazer. Onde quer que você esteja em sua vida, não é tarde demais para você. Para um novo começo. Nunca é tarde demais para um novo começo. E é exatamente isso que acontece quando você nasce de novo. Todos os seus pecados são perdoados e lavados. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é o que você pode ter hoje, se receber a Cristo como seu Salvador. Vamos lá. Deixe-me repetir. Se alguém está em Cristo, todas as coisas velhas passaram, nova criatura é. E você diz: eu não entendo isso de nascer de novo. O que significa? Se você está pronto para se arrepender de seus pecados, e se arrepender significa se virar em outra direção, não significa só lamentar, significa estar pronto para se afastar daquilo, pronto para deixar a multidão para trás. E se você fala sério: Joyce, eu quero receber a Cristo como meu Salvador e eu me afastei de Deus e realmente quero voltar para onde eu pertenço, quero fazer uma rápida oração com você. E Cristo vai vir e morar em seu coração. E você terá um novo começo, terá muito a aprender, bastante a aprender. Ah, mas deixa eu te dizer algo. Seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Amém? Então abaixe a cabeça e feche os olhos e dê às pessoas um pouco de privacidade. Se você quer receber a Cristo como Salvador ou se você precisa renovar a sua caminhada com Ele, levante a mão para que eu possa ver onde você está. Oh meu Deus, eu vejo tantas mãos e é maravilhoso isso. Maravilhoso. Ok, olhe para mim. Agora quero pedir que faça algo que talvez seja um pouco difícil para você. Não estou fazendo isso para te envergonhar. Mas vou pedir que você fique de pé onde está enquanto nós oramos. Oh, Joyce, eu não quero ser envergonhado. Deixe-me dizer, se você não se levantar aqui, não há nenhuma chance de você sair no mundo e se levantar. Então, se você é sério sobre isso, fique de pé. Maravilhoso, 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 incrível. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Agora quero que você apenas faça esta oração depois de mim e diga com firmeza: o título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. Todos temos uma multidão. Pode ser sua multidão no seu trabalho, ou sua multidão no seu bairro, ou sua multidão na escola, ou talvez pessoas da sua família são sua multidão, mas todos temos essa pequena multidão. E muitas vezes, quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir com você.
Então, às vezes, você tem que tomar a decisão de não seguir a multidão ou de deixar a multidão para trás. Uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, eu acho que se você tem um negócio ou um ministério, você vai entender isso, é chegar a um certo ponto de crescimento e aquelas pessoas que te ajudaram aqui a chegar até aqui podem não estar aqui. Cara, isso é tão doloroso, ter que deixar essas pessoas para trás. Tão doloroso. E uma das coisas mais difíceis para mim foi ter que deixar ir embora pessoas que me ajudaram no começo, mas que não podiam mais. Elas não tinham mais a capacidade para me levar onde Deus queria que eu fosse. Em todos os meus anos no ministério, só houve uma pessoa que veio até a mim e disse... Ela estava no comando de um departamento que tinha cerca de 10 pessoas quando começamos e agora eram 50. E ela disse, quer saber? Isto está além da minha capacidade. Não consigo fazê-lo direito. Eu adoraria ficar no ministério, mas não estou mais qualificada para administrar esse departamento. Eu tive muito respeito por esta pessoa, porque a maioria das pessoas não fariam isso, elas continuariam tentando fazer algo que não estavam qualificadas para fazer. E isto nos atrasaria, não poderíamos continuar. Deixe-me dizer, é importante saber o que você consegue fazer, mas às vezes é ainda mais importante saber o que não consegue. Você reparou que aqui hoje eu não fazia parte da equipe de louvor? Você viu que ninguém me chamou para cantar? Mas eu tentei aprender a tocar violão e meus dedos são muito curtos. São fofos, mas são curtos. Eu não podia tocar e não só isso, eu tomei bomba em música na escola. Então por que tentar fazer isso? Então, você cresce espiritualmente. Seu negócio cresce, seu ministério cresce em níveis. Quantos estão entendendo? Você cresce por um tempo, chega a um ponto de parada e quando está nesse ponto, às vezes você pensa, bem, Deus, eu não entendo qual é o problema, o que é de errado, o que é de errado. Bem, às vezes Deus está tentando lidar com você sobre algo que precisa mudar, que precisa ir embora e até que você o deixe fazer as coisas do jeito dele, até que o deixe ir pelo caminho dele, você ficará onde está. Por quê? Porque Deus não vai mudar de ideia. Não posso dizer se você gosta disso ou não, mas eu vou continuar assim mesmo. Sabia que Jesus muitas vezes levava Pedro, Tiago e João com ele para lugares onde ele não levava os outros? Veja, ele sabia qual a parte da multidão levar e qual deixar para trás, mesmo em certos eventos. E uma das razões dele fazer isso pode ter sido porque os estava treinando para o que fariam no futuro, mas parte disso pode ter sido porque algumas das coisas que ele estava fazendo, como quando entrou para ressuscitar uma menina morta ou curar os doentes, ele precisava estar cercado de pessoas de fé. Você não pode se cercar de um monte de pessoas que são cheias de incredulidade, que nunca chegam onde você quer ir porque elas te puxam para baixo, te desencorajam. E você precisa de pessoas para encorajá-lo. Alguém que pense que talvez eu esteja certo e Deus está falando com você aqui hoje, que talvez, apenas talvez, um dos seus maiores problemas seja com quem você anda. Bem, deixe-me ver onde você está. Tudo bem? Que bom. Isso é bom, cerca de 75% da multidão. Eu tenho que dizer, estou impressionado, eu devo ter ouvido de Deus. Mateus 17. Depois de 6 dias, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João
irmão de Tiago. E então eles subiram sozinhos para um alto monte. Lembre-se, ele levou esses 3 homens e deixou os outros, eu acho que no pé do monte. Você conseguiria ficar de fora e ter uma boa atitude? Cara. E lá ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uau! De repente apareceu diante deles Moisés e Elias e ficaram ali, conversando com Jesus. E Pedro, pobrezinho, eu não sei, Pedro é o meu favorito porque eu sou muito parecida com ele. E então, Pedro disse, aliás, eu posso imaginar Pedro tão animado. Ó Senhor, é muito bom que estejamos aqui. Ah, olha Senhor, eu vou construir 3 abrigos, um para você, um para Moisés, um para Elias, e eu não sei o que ele pensou, sabe? Que poderia colocar uma cabaninha e eles iriam ficar lá. Isso não é uma coisa estranha? Eu vou construir essas cabaninhas. E então Jesus lhes disse, quando estavam descendo a montanha, agora vejam isso, ele disse, não contem a ninguém. Ah, meu Deus. Sabe o quão difícil deve ter sido para eles voltar aos outros discípulos e não falar nada? Pessoal, vocês não acreditariam no que acabamos de ver. Ah, meu Deus. Vou te contar um ministério pelo qual ninguém ora. O ministério da obscuridade. O que você quer dizer com isso? É onde você fica escondido. Onde é testado para ver se você vai ser fiel. Mas os anos escondidos em sua vida são o berço da grandeza. Você me ouviu? Sabe onde eu ganhei o direito de subir aqui hoje? Naqueles 5 anos em que dei estudos bíblicos em casa e nos 5 anos em que eu trabalhei para outra pessoa. E nos 10 anos em que corri feito louca e ensinei naquelas pequenas minúsculas reuniões. Eu fui fiel, tive necessidades financeiras, trabalhei até pensar. Eu nem sei, Dave e eu conversamos, e eu nem sei como trabalhamos tão duro quanto trabalhamos e sobrevivemos. Eu não tinha uma arena cheia de pessoas batendo palmas quando eu me levantava. Veja, sempre queremos ser aqueles que as pessoas aplaudem, mas e se você nunca for aplaudido? Você será fiel onde quer que Deus te coloque? Seja grande ou pequeno, visível ou invisível? Nós temos um problema em nossa sociedade. Nós queremos contar tudo. Quantos seguidores você tem no seu Facebook? Eu amo essa aqui. Eu tenho 3.000 amigos no meu Facebook. Bem, se essa é a sua definição de amigo, acorda. Você nem deveria chamá-los assim. Cara, você tem que ter muito cuidado com o Facebook e todas estas coisas, porque tem muito lixo que as pessoas colocam ali, sabe? E as pessoas falam de coisas que elas não têm nenhuma ideia a respeito. Elas fofocam, contam as coisas, espalham rumores e... Posso te pedir uma coisa? Não acredite em tudo aquilo que você vê lá. Eu não sei, faz uns 4 anos, alguém pôs lá que eu tinha morrido. E nós recebemos um monte de ligações, pessoas chorando, Joyce morreu. E eu tive que entrar no Facebook e dizer, adivinha só. Eu não morri.
E veja, são coisas estúpidas. E posso te dizer, olhe para mim, não temos tempo para besteiras. Você simplesmente não tem tempo para essas bobagens. Quero dizer, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas cada dia nos aproximamos mais desse dia. E você simplesmente não tem tempo para coisas estúpidas. Fofocas, críticas, pessoas contando histórias ou calúnias, resmungonas, reclamadoras. Ninguém quer um ministério onde ninguém sabe o seu nome, não tem aplausos quando termina o seu trabalho e você não está na plataforma sob as luzes brilhantes e provavelmente não percebe o quão importante é a sua parte. Porque em nossa cultura nós nos tornamos obcecados com o tamanho. Você sabia que a maioria das igrejas, toda a igreja pequena na América do Norte, tem talvez no mínimo 100, 150, 200 pessoas congregando? Quantas filiais você tem? Nossa igreja é uma das 10 igrejas que mais crescem na América. Bem, talvez você deveria ouvir o que Jesus disse aos discípulos: não contem a ninguém. Me desculpe, mas tem coisas que a gente tem que ficar de boca fechada. Honestamente, eu não sei quantas pessoas nós temos no Facebook. Eu não sei, eu não quero que me digam, porque haveria apenas um dos dois resultados. Eu ficaria inchada de orgulho ou ficaria desapontada e desanimada. E não preciso de nenhum dos dois. Eu só preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso ficar por aí contando tudo que acontece comigo. Alguém está me ouvindo? Por que nós ficamos mais impressionados com uma igreja que tem 1000? Deveríamos ficar mais impressionados com um pastor que tem sido fiel a umas 100 pessoas por 20 anos e bem no meio do nada. Essas são as pessoas que provavelmente Deus considera grandes. Hebreus capítulo 11 é muito bom. A Bíblia menciona várias pessoas pelo nome: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e outros. Mas tem também outro grupo especial de pessoas. Seus nomes não são falados. O nome delas nem sequer está lá. Mas ouça o que Deus disse sobre elas. Mulheres receberam de volta seus maridos ressuscitados, outros foram torturados, recusando-se a serem libertos para que pudessem receber uma ressurreição ainda melhor. Alguns enfrentaram vaias e açoitamentos, correntes e prisões. Foram mortos por apedrejamento, foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada, andavam vestidos de pele de carneiro e cabra, destituídos, perseguidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Este grupo aqui era mais importante do que o grupo que ele nomeou. Então, se o seu nome nunca receber muita atenção, sabe, eu amo falar sobre o que eu chamo de os anos silenciosos. E qualquer um que tenha algum poder em sua vida ou carregue qualquer unção na sua vida já passou por esses anos. Pessoas que não passaram por nada e que são jovens e alguém as coloca em uma plataforma e de repente elas se tornam o nome mais quente da cidade. A maioria delas não dura muito tempo ou elas se metem em problemas morais. Não fique impressionado com o dom de alguém. Qualquer um pode ter dons, mas nem todo mundo tem o poder de carregá-los de onde começaram para onde Deus quer que estejam. Nós precisamos ser inspetores de frutos. Quero que entenda isso.
Jesus foi circuncidado quando tinha 8 anos de idade. Quando ele tinha 40 dias de vida, isto é, 1 mês e 10 dias, ele foi levado para os ritos da purificação que eram exigidos para as crianças. Você não ouviu nenhuma outra coisa sobre Jesus até que ele chegou aos 12 anos. Então, de 1 mês e 10 dias aos 12 anos, a única coisa que a Bíblia diz sobre ele é que ele cresceu. Eu não sei se mais alguém aqui consegue sentir isso, mas eu posso sentir a dor disso. Escondido, ninguém batendo palmas para ele, sem aplausos. 12 anos de idade, eles foram a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todos os anos, e Jesus, ansioso para cuidar dos negócios do Pai, ficou lá em Jerusalém no templo. Seus pais achavam que eles estavam com eles ao voltarem para casa, e no meio da caravana descobriram que ele não estava ali e voltaram e o encontraram. Filho, por que você nos tratou desta maneira? Bem, vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Aparentemente não, porque o levaram para casa. Ele tinha um lado humano, mas estava indo um pouco à frente de si mesmo? Suponho que você nunca faça isso. Ok. Agora ele tinha 12 anos de idade, entenda isso. Não ouvimos mais nenhuma palavra sobre Jesus até ele chegar aos 30. E tudo que a Bíblia diz é: ele cresceu. A mesma coisa com João Batista. Ele estava no deserto, todos achavam que ele era doido. Eles andavam por aí, com roupas de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, gritando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E a única coisa que a Bíblia fala dele enquanto estava lá, ele cresceu. Sabe, nesses 5 anos em que eu fiz aqueles estudos bíblicos, eu cresci. Alguém aqui está me ouvindo? Naqueles 5 anos em que eu trabalhei naquela igreja e aprendi a ficar debaixo de autoridade e manter a minha boca fechada sobre as coisas que eu não gostava, eu cresci. E nesses 10 anos eu corria com aquela nossa van de pneus carecas, com as rodas enferrujadas. Oh, nós éramos um caso sério. Dave cuidava de todos os recursos, chamávamos de fitas naquela época. Aquelas fitas cassete. E ele carregava tudo para dentro, arrumava, vendia, organizava, guardava de novo. Eu fazia toda a pregação e todo o ministério. Nós tínhamos um rapaz que era o líder de louvor, e ele cantava, tocava violão, tocava piano e tocava bateria eletrônica com o pé. Essa era a nossa equipe de louvor. Mas quer saber, eu tenho um testemunho que é: eu ainda estou aqui. E para muitos 1 minuto é tão doloroso. Eu estava no salão na semana passada fazendo minhas unhas. Você tinha que se registrar no computador quando eu entrava. E ali havia uma senhora que me reconheceu da TV, então conversamos um pouco e enquanto ela fazia o check-out eu fazia as minhas unhas. E então eu estava sentada perto da máquina do caixa e eles a confundiram e o moço disse: seu nome é Joyce Maia, certo? E ela disse: não, mas eu gostaria que fosse. Na mesma hora eu disse para ela: com certeza você não gostaria. Pare de querer o que outras pessoas têm se você não quer fazer o que fizeram para tê-lo. Vamos lá. Todo mundo tem os seus anos de silêncio. Moisés no deserto, 40 anos. Vamos, veja isso, 40 anos. Ele começou resolvendo as coisas com suas próprias mãos e matou um egípcio. Então ele pensou que tinha sido pego e ele fugiu, provando que ainda não estava pronto. Depois de 40 anos no deserto, ele disse: ó Deus, você escolheu o cara errado.
José ficou na prisão 13 anos por algo que ele não fez. Qualquer um que vale a pena hoje, qualquer um que tem algo a dizer que realmente impactará a sua vida, passou por algo assim. Então, se você está passando por algo agora, não odeie, não despreze, abrace isso. Diga a Deus, faça o que você quiser fazer na minha vida e, se precisar, me amarre no altar para que eu não possa fugir. Porque eu quero a tua vontade na minha vida, Deus. Eu quero ser tudo o que você quer que eu seja. Eu quero fazer tudo o que você quer que eu faça. Agora, eu adoraria ter muito mais tempo, mas eu não tenho. Mas há algo importante que temos que fazer. Onde quer que você esteja em sua vida, não é tarde demais para você. Para um novo começo. Nunca é tarde demais para um novo começo. E é exatamente isso que acontece quando você nasce de novo. Todos os seus pecados são perdoados e lavados. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é o que você pode ter hoje, se receber a Cristo como seu Salvador. Vamos lá. Deixe-me repetir. Se alguém está em Cristo, todas as coisas velhas passaram, nova criatura é. E você diz, eu não entendo isso de nascer de novo, o que significa? Se você está pronto para se arrepender de seus pecados, e se arrepender significa se virar em outra direção, não significa só lamentar, significa estar pronto para se afastar daquilo, pronto para deixar a multidão para trás. E se você fala sério, Joyce, eu quero receber a Cristo como meu Salvador e eu me afastei de Deus e realmente quero voltar para onde eu pertenço, quero fazer uma rápida oração com você. E Cristo vai vir e morar em seu coração. E você terá um novo começo, terá muito a aprender, bastante a aprender. Ah, mas deixa eu te dizer algo. Seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Amém? Então abaixe a cabeça e feche os olhos e dê às pessoas um pouco de privacidade. Se você quer receber a Cristo como Salvador ou se você precisa renovar a sua caminhada com Ele, levante a mão para que eu possa ver onde você está. Oh, meu Deus, eu vejo tantas mãos e é maravilhoso isso. Maravilhoso. Ok, olhe para mim. Agora quero pedir que faça algo que talvez seja um pouco difícil para você. Não estou fazendo isso para te envergonhar. Mas vou pedir que você fique de pé onde está enquanto nós oramos. Oh, Joyce, eu não quero ser envergonhado. Deixe-me dizer, se você não se levantar aqui, não há nenhuma chance de você sair no mundo e se levantar. Então, se você é sério sobre isso, fique de pé. Maravilhoso, 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 incrível. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Agora quero que você apenas faça esta oração depois de mim e diga com firmeza:
về dợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. O título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. Todos temos uma multidão. Pode ser sua multidão no seu trabalho, ou sua multidão no seu bairro, ou sua multidão na escola, ou talvez pessoas da sua família são sua multidão, mas todos temos essa pequena multidão. E muitas vezes, quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir com você. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão de não seguir a multidão ou de deixar a multidão para trás. Uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, eu acho, que se você tem um negócio ou um ministério, você vai entender isso, é chegar a um certo ponto de crescimento e aquelas pessoas que te ajudam